Eu sou Alexandre Lopes do quadro Corrida Consciência e o título do artigo que nós vamos discutir hoje é o seguinte: Retreinamento da corrida para corredores lesionados e saudáveis utilizando o aumento do feedback. Uma revisão sistemática da literatura. O artigo foi publicado na Revista de Ortopedia e Fisioterapia Esportiva da Sociedade Americana de Fisioterapia, conhecida como JOSPT também, aqui no Brasil, por duas autoras americanas, também são duas fisioterapeutas. Falando ainda sobre o título, antes de falar sobre a introdução, retreinamento da corrida é um termo muito utilizado, na verdade, por uma forma de intervenção que busca mudar a forma como o corredor executa o ato, a prática da corrida. Então, utilizando um espelho ou uma informação sonora ou visual, a ideia é que mude frequência ou comprimento da passada, e a ideia é você mudando a forma de correr, retreinamento da corrida, de uma certa forma isso vai ser benéfico, isso tem mostrado que isso pode ser bom, é mais ou menos a ideia. Então, retreinamento da corrida para corredores lesionados ou até saudáveis, utilizando esse feedback, essa informação proveniente de outro sistema, ou visual ou sonoro. Uma revisão sistemática. Será que já tem publicado, será que vai ser eficiente ou não esse retreinamento? Na introdução, as autoras iniciam dizendo que muitas lesões ocorrem na corrida, e alguns estudos sugerem que existe uma relação entre a mecânica da corrida que levaria a algumas alterações e isso provocaria lesões. Então, uma forma de modificar a mecânica da corrida, segundo as autoras, é a utilização do feedback visual ou auditivo. No caso, visual proveniente de um espelho ou de um vídeo, de um monitor que você se vê correndo, ou até mesmo sonoro, proveniente de um som produzido por um metrônomo ou até mesmo por um aparelho de som, uma caixa acústica. O objetivo, então, avaliar a eficácia do feedback visual e sonoro para modificar a cinemática e a cinética da corrida. O método. Foram utilizadas as principais bases de dados até janeiro de 2015. Como resultado principal, as autoras identificaram 10 estudos que de alguma forma propuseram o retreinamento da corrida em corredores lesionados ou em corredores saudáveis para verificar se era possível, utilizando esse retreinamento, o indivíduo mudar a forma de correr. Como conclusão, o uso do feedback em tempo real, vale citar que é em tempo real, Então, o feedback instantâneo ali, você correndo e se vendo no espelho ou correndo e escutando um barulho para dar o ritmo, ele é efetivo para alterar principalmente uma variável, que é a força de reação do solo. Então, isso mostrou que você muda a força de reação do solo após o retreinamento. O feedback visual ou sonoro, eles apresentaram resultados muito semelhantes. Então, o uso do espelho ou a informação auditiva proveniente de som, eles apresentaram resultados semelhantes. Ambos são eficazes. E o uso do espelho e uma filmagem bidimensional, ou seja, uma filmagem apenas com uma câmera, ela demonstrou ser eficaz para alterar a forma de correr. Então, os autores até apontam que isso seria interessante porque poderia ser utilizado em clínicas de fisioterapia, em clínicas convencionais e não somente em laboratórios de biomecânica. Então, como comentário sobre esse artigo, fica bem interessante porque os autores revisaram estudos que de fato propuseram a mudança do treino, da forma de correr. Vale ressaltar que muitas pessoas acreditam que a forma de correr é algo que dificilmente é modificável. E esses estudos mostraram que é possível sim. Agora, a ressalva tem que ser feita, que a maioria dos estudos mostra apenas o efeito agudo, ou seja, faço um retreinamento e verifico após algumas semanas ou após algumas horas se eu mudei o meu padrão. Na verdade, não existem estudos que mostram a longo prazo. Um retreinamento feito agora, será que daqui 1, 2, 3 anos eu continuo com esse padrão ou eu retorno? Então, de uma certa forma, é possível sim mudar a forma como eu corro, até de maneira instantânea, por uma informação visual ou sonora. Só que a gente não sabe muito bem por quanto tempo permanece essa mudança, se você volta ao teu estado ou se você é influenciado pelo retreinamento. Bom, se você gostou, dê um like e assine nosso canal. Até o próximo.